Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Será que vale a pena fazer rebaixo de gesso na sua casa? Então nesse vídeo eu vou explicar quais as vantagens, as desvantagens e quando realmente é preciso. Não tem para onde correr, tem que fazer o rebaixo. Então sem enrolação, vamos logo para o que interessa. É muito comum encontrar casas com rebaixo de gessos por inúmeros motivos. Mas a principal vantagem é que o gesso oferece um acabamento com alto valor estético. Apresenta uma superfície mais lisa e homogênea, contribuindo assim para um ambiente mais moderno e elegante. A segunda vantagem é que o rebaixo de gesso ele possibilita o desenho da iluminação. Com o rebaixo você pode criar sancas iluminadas, rasgos iluminados, fica muito agradável. Seguindo a ideia, do cortineiro iluminado, é que você pode criar com o rebaixo um espaço, um vazio entre a janela e o gesso. Ali você pode embutir o cortineiro, daí dá a impressão que sua cortina ela está descendo, mas ela está saindo diretamente do teto. A gente não consegue ver onde a cortina está apoiada. Então isso agrega um valor estético muito agradável na sua ambientação, na sua sala, no seu quarto. Pode se usar em vários ambientes. Outra vantagem para o rebaixo do gesso é quando você tem um pé direito muito alto, mas você não tem a intenção de ter uma casa tão alta, de ter um ambiente tão amplo. Então você quer trazer aquele teto mais próximo da sua decoração. Então você cria o rebaixo de gesso. E aí você também já começa a trabalhar a iluminação e todos esses detalhes para deixar mais agradável esse ambiente. Além de tudo que eu já falei, o rebaixo de gesso ele oferece a possibilidade de criar vários desenhos no teto, seja com linhas mais retas ou mais curvas, designs mais trabalhados ou designs mais discretos, que é o caso de um gesso liso finalizado com a tabica. Para quem não conhece a tabica, que é esse espaço que fica entre a parede e o gesso, e ele tem uma função muito importante, que é a função de amortecedor. Ele evita as trincas no gesso, que é causada pela trepidação das paredes. Aliás, é sempre bom adotar para prevenir futuros gastos. Mas muitas vezes as pessoas não querem fazer esse rebaixo de gesso, seja porque quer uma obra mais enxuta, não quer tanto gasto, prefere realmente a laje e fazer um tratamento na laje para não gastar tanto. Mas existem casos que é necessário fazer esse rebaixo. Por exemplo, em uma obra multifamiliar, com casas, kitnets, às vezes quem está investindo prefere não fazer o rebaixo para não ter tanto gasto. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo de como é necessário, em certas situações, haver esse rebaixo de gesso. Isso acontece quando você tem a tubulação passando por baixo, aparente na laje, seja de banheiro, de algum ambiente, então você precisa ter esse rebaixo para esconder. Como no caso do exemplo, que é uma loja embaixo e em cima existem vários kitnets, então ali embaixo vai passar vários sistemas de esgoto, encanamento, então é necessário haver o rebaixo de gesso. Nas casas acontece muito no banheiro, a gente precisar esconder toda aquela tubulação embaixo, e quando esse banheiro ele está desalinhado de outro, ele está tipo em cima de uma sala, por exemplo, então a gente precisa fazer rebaixo naquele local para esconder todo esse sistema. Então esse é um dos motivos que não dá para fugir do rebaixo de gesso. O segundo motivo da necessidade do rebaixo são as vigas indesejadas. No projeto, numa obra, o ambiente superior ele é totalmente desencontrado do ambiente de baixo, então vai existir ali algumas vigas que vão ficar fora das paredes. E muitas vezes, eu sei que
Hoje em dia tá até na moda, né? As pessoas gostam da viga aparente, mas às vezes acontecem de ter mais vigas do que o esperado. Ou a pessoa simplesmente não gosta, quer um teto liso. Então aí a necessidade de existir o rebaixo para esconder essas vigas indesejadas. E quando o rebaixo de gesso não é aconselhável? Existe sim casos que não é aconselhável rebaixar o gesso, como por exemplo, você tem uma casa com o pé direito muito baixo, tipo a sua laje com 2,50, por exemplo, e você, eu quero rebaixar porque eu quero fazer iluminação embutida, eu quero... Não é legal, porque você vai precisar aí rebaixar uns 15 a 20 centímetros e a gente vai ficar com quanto? Mas daí não é viável, porque você vai ficar com a altura de teto com 2,30, 2,35, vai ficar muito baixo e estranho, principalmente para pessoas altas, né, no ambiente, praticamente a altura de porta, né? Você fala que o ambiente ele pode ficar quente, desagradável e pode aparentar ser menor do que ele é. Uma opção interessante para tetos baixos é não rebaixar o gesso por inteiro, criar nos cantos alguns rebaixos e deixar o meio, a maior parte, com a altura original. E revestir, passar o gesso na própria laje no meio e nos cantos criar essa espécie de sanca, essa iluminação, vamos dizer assim, indireta. Mas você pode pensar, Laís, eu queria tanto um rebaixo de gesso, queria esconder a minha cortina, eu não gosto de cortina com varão aparente. Mas nesse caso, você pode criar um cortineiro sobreposto, que é um cortineiro de gesso, ele fica embaixo da laje, ele saca, né? E a cortina vai ficar com um trilho escondido atrás dele. Dali você também pode colocar iluminação e vai dar a ideia também que a cortina ela tá saindo do teto, fica bem agradável também. Então, pessoal, eu não falei sobre todo o assunto que envolve rebaixo de gesso, mas eu falei aqui alguns pontos e tenho certeza que agora você entendeu um pouquinho mais do que há 10 minutos atrás sobre rebaixo de gesso. Então, por isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você é novo aqui, se inscreve, deixa aquele gostei. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!